Graça e paz, irmãos, amém? Então, estou feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, né? E cada vez que eu chego, uma novidade. Está bonito demais o tempo, né? No meio da crise, é assim que Deus faz, né, com o seu povo. E tem mais projetos pela frente. É pela fé. E o Senhor vai realmente levantar os recursos, vocês não tenham nem dúvida disso. Ele mencionou aqui, nós estamos construindo a casa de uma senhora, bem lá no sertão distante, não tem água encanada, não tem luz elétrica. E Deus nos mostrou aquela família. E quando chegou o período de começarmos, foi início de pandemia, tudo caro. Aí a gente se reuniu, o pessoal lá disse, acho que não vai dar certo, vamos ter que parar. Como é que nós vamos conseguir os recursos, né? Porque se antes faríamos com X, agora precisamos de XY, tudo muito caro. E Deus, exatamente nesse período de pandemia, tudo difícil, com todas as dificuldades, tem levantado pessoas que nós nem imaginávamos para trazer recursos para a gente construir a casa daquela irmãzinha lá. Então é assim que Deus faz, né? Certo missionário disse que a obra de Deus começa difícil e quando ela se torna impossível, então ela é feita, porque é feita pelo poder de Deus. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Efésios capítulo 6, versículo 4. E vós pais não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Eu vou falar sobre o tema, criando filhos que nos dão alegria. Então eu quero me dirigir para vocês, principalmente vocês que têm crianças pequenininhas, ali 6 anos, 7 anos. Tá, esses princípios aqui, que nós temos em Efésios, se aplicados, eu tenho absoluta certeza que você terá filhos, filhas que vão te dar muita alegria. Todos os pais têm para os seus filhos os melhores projetos. Não tem sucesso nenhum nesse mundo que possa compensar a perda de uma família, de um lar, de filhos. Então eu peço a você, papai, mamãe, você que tem filho pequeno, sobretudo nessa faixa de idade que eu estou mencionando, você vai entender já já, que leve a sério o que nós vamos colocar aqui. São 3 princípios bem simples, mas se aplicados, farão grandes maravilhas na tua casa, na vida dos seus filhos, amém? Quais são esses 3 princípios? Vamos lá de novo, lá, Efésios 4, é esse o versículo que nós vamos estar considerando. O primeiro princípio é, não provoque a ira nos seus filhos. Qual é o primeiro princípio? Diga comigo, não provocar a ira nos meus filhos. Segundo princípio, criar os filhos na disciplina do Senhor. Segundo princípio, criar os filhos na disciplina do Senhor. Terceiro princípio, criar os filhos na admoestação do Senhor. Vamos juntos? Criar os filhos na admoestação do Senhor. Você já ouviu falar daquele menino que era tão rebelde, mas tão rebelde, que quando esse menino completou 7 anos, os pais fugiram de casa? Pensa no menino, né? Os pais fugiram de casa. Isso é o anticristo. A gente pode até rir, mas nós estamos vivendo dias exatamente assim, difíceis, de filhos rebeldes, de uma geração que tem desconsiderado a submissão às autoridades. Mas antes de colocar esses princípios esmiuçados, deixe-me fazer algumas considerações. A primeira delas é que Deus confia esses filhos aos pais por 18 anos, para que esses pais possam disciplinar, criar esses filhos de maneira que eles sejam tementes ao Todo-Poderoso. Agora, esses 18 anos, nós precisamos dividi-los em etapas. A primeira etapa vai de 0 a 12 anos. Essa etapa aqui nós diríamos que os pais deveriam ser mais restritivos. Diga, restritivo. Ou seja, delimitar
a área de atuação da criança, né? Exercer um controle maior, mais próximo, ter um olhar mais crítico, não deixar tanto espaço para o menino fazer o que ele quer. Beleza? Agora, de 13 a 18 anos, os pais deveriam ser mais permissivos. Diga, permissivos. De 13 a 18. Muita gente inverte. Começa a ser permissivo demais, de 0 a 12 anos. E depois, quando chega de 13 a 18, quer fazer restrição. Não funciona. Está invertendo os princípios do reino. Agora, a responsabilidade, segunda coisa que eu quero destacar aqui é que a responsabilidade de educar os filhos pertence aos pais. Pertence a quem? Aos pais. Então, não é a responsabilidade da escola educar os filhos, não é a responsabilidade da igreja, escola dominical, educar seus filhos, não é responsabilidade do governo educar os seus filhos, não é responsabilidade do avô, da avó, dos tios, da babá, da televisão, da internet. Não é a responsabilidade deles educar os seus filhos. A responsabilidade é de quem? Pai e mãe. Não pode terceirizar a educação dos seus filhos. Se fizer isso, não vai dar certo. Agora, a idade mais importante, de 0 a 5 anos, dizem os estudiosos que o caráter da criança será formado. E não vai contrariar o que a Bíblia está dizendo. Eles só estão corroborando com aquilo que a Bíblia já diz. Ensina a criança, não é o adolescente, não é o adulto. Ensina a criança no caminho que deve andar. Então, esses primeiros anos de vida é de extrema importância. Ou os pais terão controle, ou a criança vai controlar os pais. Não, pastor, que absurdo, 5 anos, menino mandar em pai e mãe. Manda. Eu tenho 27 anos de ministério. Gente, o que eu já vi de criança mandando em pai e mãe não é brincadeira. Visto esses princípios, vamos ao que nós acabamos de mencionar lá em Efésios. A primeira coisa que o pai deve cuidar na educação dos seus filhos, para que esses filhos tragam alegria para ele, é que o pai e a mãe não devem provocar os seus filhos à ira. Como é que é isso, pastor? Então vamos aos detalhes. Como é que um pai e uma mãe pode provocar os seus filhos à ira? Da seguinte forma: o uso impróprio da autoridade. Quando um pai e uma mãe está usando a autoridade de maneira imprópria, está levando os seus filhos à ira, à amargura. Então, como é que é isso, o uso impróprio da autoridade? Ordenar ao seu filho algo que você não faz. Por exemplo, o pai pode dizer para o menino: menino, eu não quero que você minta. Mas o pai pai, eu estou falando pai e mãe aqui, viu? Ou a mãe vai dizer assim: eu não quero que você minta para a mamãe. Mas vê que mamãe mente para o papai, papai mente para a mamãe, os pais mentem para o pastor, os pais mentem para o patrão, e o menino está aprendendo mais com o exemplo. Você deu uma ordem, mas você não cumpre, e ele vai fazer uma associação e dizer: não está batendo a conta aqui. Ou você vai dizer para o filho assim: eu quero que você seja honesto, mas são desonestos os pais. Provoca o filho à ira, porque o menino começa a ter dificuldades em assimilar essa ordem que é dita com os procedimentos. Outra coisa é que você pode simplesmente dizer ao filho assim: olha, nessa casa aqui está proibido menino dizer palavrão, menino, menina, mas papai e mamãe de vez em quando diz palavrão. Você acha que a ordem que você dá vai funcionar para o seu filho? Pai, não provoque seus filhos à ira. Tente ser o máximo de coerente que você possa ser. Perfeito nós não somos, mas se nós errarmos nessa área, o que é que nós vamos fazer? Pedir perdão.
Filho, papai errou, mamãe errou, eu fiz algo errado, não é assim que deve ser. Ele vai entender que poderá cometer o erro, mas não deve permanecer no erro. E vai entender, papai e mamãe são coerentes, eles não são perfeitos, mas eles se esforçam para fazer aquilo que eles estão colocando para a gente. A primeira coisa é, não provoque seus filhos a ir, ou seja, não dê ordens que você mesmo não esteja disposto a fazer. Dê exemplo, combinado? É difícil isso? Não é difícil. Talvez difícil, mas não impossível. Segundo princípio, cria na disciplina. Aqui é tranquilo, vou ler alguns versículos para vocês. Provérbios 22, versículo 15. O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina afastará dela. Está falando de colocar limites. Está falando de dizer assim, quem é que é a autoridade dentro de casa? Você ou a criança? A estutícia está ligada ao coração da criança. Se você disciplinar o seu menino pequenininho, você não vai precisar de adolescência nem da juventude. Pode crer em mim. O Jessé, pequenininho, ele estava engatinhando, tinha reuniões com o pessoal da igreja. Eu sempre falava para o pessoal como criar os filhos. Aí nasceu meu menino, a igreja disse, agora nós vamos pegar o pastor. Criar o filho dos outros é fácil. O Jessézinho está aí. Epa. Jessé no colo, levava, engateando, reunião. Estava aqui, ele começava engateando e ia para mexer em alguma coisa. Eu simplesmente parava a reunião, olhava para ele e disse, Jessé, não. Ele olhava para mim, dava um sorrisinho desdentado, para me conquistar, e ia na transgressão dele. Ele mexia em alguma coisa, eu ia lá e dava um tapinha de leve na mãozinha dele, pequenininho. Ele chorava, e os irmãos, pastor, não faz isso, os psicólogos disseram que vai traumatizar. Eu não tenho nada a ver com psicólogo, eu tenho a ver com a Bíblia. A estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina. Jessé chorava um pouquinho, voltava para o meu colo. Fazia conferência, levava o Jessé. Silene não podia, estava com Kézia, e eu levava o Jessé. E quando eu ia pregar, eu dizia assim, Jessé, fica no colo da tia. Nunca tinha visto a tia, né? Fica no colo da tia, papai vai pregar. Não dê trabalho nenhum, fica aí. Eu pregava, terminava, tal. Terminado isso, o pessoal dizia, pastor, mas está de parabéns, porque a gente ficou meio assustado assim, quando o senhor vinha sozinho com a criança, e menino, sabe como é que é, apronta muito. Mas eu costumava fazer isso e discipliná-lo. Agora, porque ele foi sempre quietinho, não. Olha só, na igreja, uma certa vez, ele deu tanto trabalho, Silene simplesmente disse assim, olha, quando chegar em casa, você vai apanhar. Bom, o culto terminou, ele ficou nos gracejos dele, na desobediência dele, mas quando chegou em casa, ele achava que já tinha esquecido o negócio. Silene pegou uma varinha, diz assim, Jessé, o que foi que mamãe disse? Não, mãe, não sei o que. Peia. Daquele ponto em diante, quantas vezes mais você acha que ele desobedeceu na igreja? Raríssimas vezes. Percebeu? Raríssimas vezes. Porque se eu levava ele comigo sozinho, eu limitava a ação dele. Se ele desobedecia, limitava novamente. Disciplina. Não é espancamento, não. A correção na medida certa e dizendo as razões. Criar na disciplina do Senhor. É o Senhor quem diz como deve ser. Os psicólogos dizem, não bata que vai traumatizar. Depende. Se for espancamento, é antibíblico. Mas se é a disciplina corretiva, funciona, que é uma beleza. Uma outra vez, Jessé é um meliante, não é? Parece. Mas criança é criança.
Fui pegar Jessé na escola, a professora chegou para mim e disse: pastor, seu menino hoje perturbou na sala de aula. Jessé, quando olhou para mim, já ficou de moreno, ficou amarelo, de amarelo ia ficando branco. Aí a professora viu como eu olhei para Jessé quando chegar em casa, e ele já foi logo, né, chorando. E a professora disse: não, pastor, só estou dizendo aqui, só para o senhor saber. Não, a senhora fez a sua parte, agora é a minha vez. Fui para casa, Jessé caladinho, tremendo mais que vara verde, fazendo os gracejozinhos, para ver se engana papai. Chegou em casa, a disciplina, mas não é aquela que o pai às vezes bate, o menino diz: nem doeu. Ei, o menino sente. Irmãos, para a honra e glória de Deus, olha como a Bíblia é poderosa e, se aplicada, funciona. Nunca mais recebi uma reclamação sequer, nem de Jessé e nem de Kézia, que o princípio era para os dois. Nunca. Reuniões de pais e mestres disseram assim: pastor, o senhor não precisa vir não, basta assinar o boletim. Se todas as crianças fossem como seus filhos, essa escola seria um paraíso. Claro, papai sai do quê? Orgulhoso. Criar filhos para o Senhor, que tragam alegria para os pais. Sempre boas notas, ganhando vários concursos em escola, tanto Jessé como Kézia. O que eu estou dizendo isso? Eu sou o padrão? Não, a Bíblia, queridos. Eu só estou dando exemplo de que a Bíblia funciona. Queridos, vocês conhecem, a maioria conhece os meus filhos, Jessé e Kézia. Estão comigo na obra. Nunca forcei, nunca disse que eles deveriam, nunca os arrastei. Eles estão fazendo a obra porque eles estão fazendo por amor a Deus. Não me deram vergonha. Veja, existiram ocasiões, mas Jessé tem 21 anos. Eu só corrigi ele na infância 4 vezes apenas, queridos. Não é mais que isso não. 4 vezes. Kézia, talvez bem menos, talvez um pouquinho mais, mas na infância. Nunca me envergonharam na igreja, nunca me envergonharam fora da igreja, nem nos colégios, até hoje. Jessé tem 21 anos, ele vai sair, ele pede permissão, e eu digo ainda, tem que voltar a tal hora. 21 anos, pastor? 21 anos. 21 anos. Princípio da minha mãe: enquanto estiver comendo do meu arroz, do meu feijão, você não paga a conta, quem paga sou eu. Agora, claro, estamos na fase de ser mais permissivo, mais tranquilo. Eles sabem, eu sei com quem eles andam, tudo isso. Faça isso com seu filhinho, minha filha, meu filho, meu irmão, minha irmã. Eu imploro, atenta para o que a palavra de Deus está dizendo. Eu sei, eu estou trabalhando em igreja há muito tempo. Quantos filhos rebeldes que dão trabalho dentro da igreja, filhos de diáconos, filhos de pastores. Já vi pastores, amigo meu, perderem o ministério por conta de filhos rebeldes. Quer estragar seu filho? Dê tudo o que ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Não bota limites não, querido. Você ama tanto os seus filhos. Mentira. A Bíblia diz: quem ama, cedo disciplina. Cria seu filho na disciplina. Exerça a autoridade que Deus te deu. Se você não usar, você está desobedecendo a Deus. E em nome de Jesus eu digo: exerça a autoridade, porque Deus confiou a você, pai e mãe, para educar, corrigir a impiedade que está no coração. Deixa eu ler aqui Provérbios 3:24 para vocês. Quem não corrige os filhos mostra que não os ama. Quem ama os filhos se preocupa em discipliná-los. Hebreus 12:7 diz que Deus, sendo perfeito, Ele disciplina aqueles que
amam, como é que você quer ser mais sábio do que Deus, não disciplinando os seus filhos? Por último, crie seus filhos na admoestação. O que é isso? Ensinamento. Ensinamento. Cânticos, oração com os meninos, leia a história bíblica para as crianças. Eu estou dizendo, a Bíblia funciona. Ei, aplique os princípios de Deus, e você vai ter filhos exatamente assim. A Bíblia diz: a criança entregue a si mesma envergonhará seu pai e a sua mãe, mas a criança que é disciplinada trará para o pai e a mãe alegria. Eu tenho essa alegria, oro todos os dias pelos meus filhos. Eu quero que eles cumpram o propósito de Deus aqui na terra. Mas a minha missão como pai, 18 anos, encerra. Daqui em frente é com eles. Mas então, debaixo do meu teto, estou tendo ainda o privilégio de estar caminhando com eles nessa direção. Não deixa teu filhinho, tua filhinha colocar as ordens em casa. Ouse aplicar os princípios da palavra de Deus. 3 princípios, quais foram? Primeiro, não provoca os seus filhos a ira. Segundo, cria na disciplina. Terceiro, cria na admoestação.